Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Antenor, estarei com vocês na disciplina de Histologia e Embriologia, mas antes de falar da disciplina, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou o professor Antenor, como eu disse, sou formado em Biologia, fiz Ciências Biológicas no NASP em 95, faz já um tempo. Depois eu me formei em 98, 1998, né? Depois fui para a Unifesp, fiz mestrado e doutorado na área de biologia estrutural e funcional, né? Então, eu sou mestre e doutor na área de citologia, né? Que é a área que todos conhecem, uma nomenclatura mais conhecida, que é o estudo da célula. Depois eu aprofundei na parte de tecidos, estudando como que as células se comportam, organizando os tecidos e formando os órgãos, né? Essa área se chama histologia, mas o título aparece como mestre-doutor em biologia estrutural e funcional. Depois eu fiz meu pós-doc na Unifesp, na Unesp de Jaboticabal, na área de organismos aquáticos, estudando mais, focando mais não só na parte tecidual, estudando os órgãos do sistema imune, dos órgãos hematopoieticos, mas também da função das células, né, desses organismos. Eu comecei minha carreira acadêmica e quando eu me formei mesmo, dei aula no ensino médio. Depois que eu terminei o mestrado, fui para a faculdade e estou até hoje. Coordenei o curso de biologia por 9 anos, foi um prazer e uma experiência incrível, porque eu me formei no UNASP e depois tive a honra de coordenar o curso que eu me formei, então foi uma experiência maravilhosa. Atualmente eu leciono, sou professor, dos cursos de saúde, coordeno complexo de laboratórios. Sou professor do mestrado em promoção da saúde, aqui do UNAS São Paulo, e estou aqui com vocês também no curso EAD, que está sendo uma experiência incrível. Bom, agora vamos falar um pouquinho da disciplina de histologia e embriologia. Eu amo essa área, porque ela é a área de minha formação, de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, estudei bastante sobre esse tema, uma área que eu gosto muito. Então, o que nós vamos ver nessa disciplina? Então, a disciplina de histologia e embriologia, ela tem a ver com as teorias de desenvolvimento embrionário, os principais eventos que ocorrem durante esse período gestacional, né? Desde o desenvolvimento do embrião até o período fetal, nascimento. Vamos estudar também como, fazendo uma interface em alguns momentos, como que nesse período de desenvolvimento embrionário os tecidos e órgãos se formam. E aí a gente entra na parte da histologia. Então, a gente vai fazer uma histologia integrada com a embriologia. Claro, nós vamos ver, estudar a parte estrutural e funcional dos tecidos básicos que constituem os órgãos, né? Então, a ementa, que é um resumo dessa disciplina, perpassa por esses temas. Tá? Então, basicamente, nós vamos estudar o desenvolvimento embrionário, período fetal, nascimento, e como que esses tecidos e órgãos se diferenciam e se desenvolvem durante esses períodos. Tá? Com mais detalhes, né, como ali foi um resumo, então esses conteúdos serão divididos em 4 unidades e vamos trabalhar a primeira unidade, né, que é o primeiro módulo, né, nós vamos trabalhar a reprodução humana e desenvolvimento embrionário. Dentro dessa temática, nós vamos estudar os órgãos reprodutores masculino e feminino, a gametogênese, que é o período de formação dos gametas, tanto a gametogênese masculina quanto a gametogênese feminina. Vamos estudar sobre fecundação, primeira e segunda semana de desenvolvimento embrionário. Já na unidade 2, vamos dar continuidade a essa temática do desenvolvimento do embrião, só que a partir da terceira semana, e aí a gente vai fazer uma interface com a histologia. Por quê? Então, a gente está vendo no início da unidade 1 ali toda a parte dos órgãos envolvidos no desenvolvimento embrionário, no período reprodutivo, início do desenvolvimento embrionário, e depois vamos parar um pouquinho e falar dos tecidos. Né? Por quê?
Porque é a partir da terceira semana de desenvolvimento embrionário que os tecidos começam a se diferenciar para dar origem aos órgãos, né. Então ali começam os folhetos germinativos, que vocês vão aprender durante essa disciplina, vão se diferenciar ali, né, em ectoderma, mesoderma e endoderma, e a partir desses 3 folhetos, esses folhetos vão dar origem aos tecidos básicos, e esses tecidos básicos que vão se organizar e formar os órgãos. E a partir daí, o embrião começa a ter forma, né? Começa a ter aspecto de humano. Então, é neste período da unidade 2 aqui, no período da terceira semana de desenvolvimento embrionário, que nós vamos fazer um stop na parte de embriologia e vamos entrar na parte de histologia, para ver como é que esses tecidos se desenvolvem, a partir de qual tecido, qual folheto germinativo que esses tecidos se desenvolvem e como que eles se apresentam e qual o papel que cada um deles desempenho nos órgãos, né? E claro que a gente vai ter uma percepção da funcionalidade dos órgãos, uma perspectiva histológica, né? Porque em outros momentos, em outras disciplinas do curso, vocês vão ter uma percepção da funcionalidade dos órgãos, numa perspectiva anatômica, numa perspectiva fisiológica. Então, nesta disciplina, vocês vão ter uma visão da funcionalidade dos órgãos, uma perspectiva histológica, que é uma percepção mais microscópica, interessante, né? Já na unidade 3, nós vamos aprofundar sobre os tecidos musculares e nervoso. Esses tecidos, eles, nós iremos detalhar especialmente o tecido muscular, que tem 3 tipos, né? Que é o tecido estriado esquelético, o liso e o cardíaco. E depois a gente vai terminar essa sessão da parte histológica estudando o tecido nervoso, né? Tanto o tecido nervoso do sistema nervoso periférico quanto o sistema nervoso central. E, por fim, nós vamos estudar, né, voltando agora, depois que a gente ter essa visão histológica da formação dos tecidos e órgãos, daí nós voltamos para a embriologia, para a organogênese, e vamos a ter o período fetal e nascimento. Então, veja, a ideia é começar com a embriologia, entra na histologia e a gente vai encerrar essa disciplina com a embriologia, com o nascimento do bebê. Então, nós vamos ver desde a concepção até o nascimento de um bebê durante essa disciplina. Espero que vocês tenham uma disciplina e uma experiência maravilhosa, e eu estou muito empolgado para compartilhar isso com vocês. Até mais.